Shalom, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Quando tudo parece incerto e seguro, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus permanece. Por isso, nós podemos descansar na graça e a esperança que precisamos ter na soberania de Deus. Isso que eu quero pensar com você nas devocionais dessa semana, porque nós vivemos um tempo, um mundo de muitas incertezas. A correria do dia a dia, a vida com seus altos e baixos, muitas vezes perguntamos, questionamos, muitas vezes temos nossos dores, sofrimentos, mudanças, e alguma coisa a gente pensa que vai escapar do nosso controle. E em tempos como esse, algumas pessoas se perguntam: será que Deus ainda se importa comigo? Será que Deus ainda ouve meu clamor? E meu irmão, minha irmã, eu só posso dizer para você com plena convicção que sim, Deus se preocupa com você. Que Ele está presente, Ele nunca saiu, Ele continua na sua soberania, Ele continua no controle. Por isso que eu quero pensar com você, lembrar com você, para que você possa descansar, você possa se reencontrar em Deus, que permanece o mesmo, Ele nunca mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o nosso Deus. E quando nós percebemos isso, nós vamos experimentar o consolo, a cura, a restauração, o cuidado, a graça, a esperança, de maneira que, pensando com você sobre essas coisas, você possa se erguer, se reerguer em Deus em meio a todas e quaisquer luta que você atravessa, que você passa. Não importa. Não importa o que possa acontecer, o céu estremecer, a terra estremecer, você possa saber que Deus continua no controle. Ele nunca sai do controle. Esse é o nosso Deus, que permanece eternamente. E para pensar com você hoje, penso que o texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, 3 e 4, diz que: bendito seja o Deus, o Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. E essa imagem, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia nos traz Deus como um consolador. Olha aqui que o texto de Paulo aos Coríntios afirma: em toda a nossa tribulação. Se o mundo é um mundo de altos e baixos, de perdas, lutas, frustrações, às vezes parece que Deus não está, um silêncio em meio a essas situações, parece que não vamos encontrar uma resposta, um alívio. Mas, meu irmão, o consolo não vem de nenhuma explicação que a gente possa querer dar. O consolo vem da manifestação da presença de Deus. Porque Deus não fica observando quando nós estamos sofrendo. Deus, Ele está com a gente, meu irmão, minha irmã. Ele está presente com a gente. Tá? O termo que Paulo usa para consolador é aquele que caminha ao lado, aquele que está conosco. E principalmente nesses tempos quando nós atravessamos, que às vezes nem palavras nós temos. Tá? O coração, ele sangrando, tentando se juntar cacos de alguma situação. Aí o Deus que aparece e transforma a nossa história. E um bom exemplo para isso é a história de Ana. Né? Na sua angústia, na sua esterilidade, Deus não estava apenas ouvindo o clamor de Ana, Deus estava ali com ela. Deus viu o coração de Ana, por isso que a resposta veio, trouxe consolo. O semblante dela mudou, mesmo quando ela ainda não tinha nem engravidado, ou seja, o milagre não tinha acontecido, mas ela já foi, no consolo de Deus, já foi uma transformação, até no semblante dela mudou. Por isso, meu irmão, minha irmã, não esconda a sua dor, mas se apresente diante de Deus. E se você tiver alguém como conselheiro na sua vida, seja também alguém que te ajude em oração. Através dessa pessoa, Deus pode trazer consolo
para a sua vida. Permita que Deus seja o seu consolador. Receba o consolo do Senhor, como Paulo escreve aos Coríntios, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra